Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jean Nobre e hoje nós abordaremos um novo conteúdo nessa nossa aula. Vamos ver o conteúdo? Aula de número 5, né? Objeto de conhecimento. Juros, decréscimos e acréscimos. O detalhamento é o cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples, ok? Então, esse é o conteúdo da nossa aula, é isso que nós iremos falar sobre nesse conteúdo de hoje. Vamos resolver aqui algumas situações envolvendo o cálculo de porcentagem. Vamos lá? Muito bem, porcentagem. Então, quando a gente fala em porcentagem, a primeira coisa que vem na nossa mente são juros, né? São descontos, acréscimos, decréscimos, enfim. Todas essas operações financeiras que nós utilizamos no nosso dia a dia. É muito comum a gente trabalhar com esses cálculos durante o nosso dia. Às vezes a gente nem percebe quando a gente está usando ali a porcentagem para resolver situações do nosso cotidiano, seja para pagar um boleto, para pagar uma conta, né? Então a gente sempre está usando esses conceitos de porcentagem. Por isso que é importante a gente ter domínio desse conteúdo, né? Porque uma hora a gente vai precisar utilizar. E aí nessa nossa aula de hoje eu trouxe aqui algumas situações, problemas que a gente pode encontrar para a resolução do cálculo de porcentagem. Na nossa última aula eu falava para vocês que o cálculo de porcentagem ele pode ser facilmente resolvido em pelo menos 80% dos casos, tá? Apenas transformando aquela taxa percentual em número decimal. Você faz aquela transformação que nós já vimos como faz, né? Faz a transformaçãozinha ali. Em seguida você multiplica esse número decimal com o valor que você quer encontrar ou que você quer tirar aquela porcentagem ali, tá? Então nós fizemos vários exemplos utilizando essa técnica, tá? Mas existe a exceção também, né? Toda regra tem a exceção. A exceção é que em algumas situações a gente vai precisar recorrer à regra de 3 para o cálculo de porcentagem, porque nem sempre será possível a gente fazer esses cálculos apenas multiplicando o número decimal com o valor que a gente quer encontrar. Então a gente vai utilizar a regra de 3, tá? Vamos montar ali essa estrutura para a gente poder chegar na resposta dos problemas, mas vocês vão ver que é bem tranquilo, é bem fácil também, não tem maiores dificuldades, tá? E aí antes da gente começar com essas situações problema, eu vou trazer aqui mais alguns conceitos, acompanha comigo na cartela, falando aí sobre o cálculo de porcentagem, tá? Então veja, vamos recordar aqui alguns pontos. O cálculo mental de porcentagem, né? Então veja, primeira coisa que a gente tem que sempre lembrar, 100% ele é o todo de qualquer coisa. Então você tem uma laranja, por exemplo. Se você não cortar essa laranja e ela permanecer inteira, você tem 100% do tamanho dessa laranja, tá? Agora, a partir do momento que você fraciona essa laranja, vamos supor, você divide ela ao meio. Quando você faz isso, você tem duas bandas, né, ou 50%. Então você tem 50% de um lado e 50% de outro. Quando você junta as duas bandas novamente, você passa a ter 100% do total dessa laranja, tá? Agora imagina só, mentaliza comigo. Você pega essa mesma laranja e divide em 4 partes. O que foi que você fez aí? Você formou uma fração de 1/4, tá? Como você fracionou a laranja em 4 partes, né? Você tem ali exatamente 4 partes iguais. Essas 4 partes, né? Claro, desde que sejam divididas igualmente, você terá 25%. Ou seja, cada parte valerá 25%. Quando você junta as 4 partes novamente, você tem um total de 100%. E assim por diante. Tudo bem? Então veja, olha esse exemplo aqui, ó. 100% de 2.400 é o próprio 2.400, porque você
não tirou nenhuma parte, tá? 50% é a metade, por exemplo, 50% de 2.400 é a metade, né? Que dá 1.200 e assim por diante. Olha o caso dos 25% que eu estava falando para vocês, ó. 25% é a metade da metade, ou conhecido também como 1/4. Então você pega esses 2.400 aqui, divide em 4. Então você vai ter, ó, 4 partes de 600. Quando você junta essas 4 partes, você volta a ter os 2.400 novamente. Uma outra porcentagem bem comum da gente trabalhar é essa daqui, ó, de 10%, que é um décimo, é a 10ª parte de qualquer coisa. Então veja, 10% de 2.400. Então você vai dividir esses 2.400 por 10. Ó, a divisão sempre será por 10. E aí o resultado, 240. Ou seja, 240 nada mais é que a 10ª parte de 2.400. Sempre assim, tá? 25% é a 4ª parte de 2.400, tá? Eu usei aqui o valor de 2.400, mas pode ser qualquer valor. O que você tem que entender é que 25% será sempre a 4ª parte, ou seja, você vai pegar o valor e vai sempre dividir por 4. Tudo bem? Tranquilo até aí? Vamos seguindo então. Na próxima cartela, nós temos aí, ó. Olha essa situação problema. Diana disse, eu pesava 56 quilos, engordei e estou pesando 63. Qual o aumento percentual que houve no peso de Diana? Muito bem. Só lembrando, pessoal, que em alguns livros de matemática você vai encontrar essa palavra aqui, percentual, ou você poderá encontrar também a palavra percentual, tá? Dá no mesmo, são expressões equivalentes. Muito bem, então voltando aqui para a matemática, né? Ela pesava 56, beleza. Só que ela engordou, né? Foi para 63 quilos. Quantos quilos a Diana aumentou então? Dá para a gente fazer até de cabeça, né? Nesse caso aí, ó, ela tinha 56, foi para 63, ela aumentou 7 quilogramas, olha só. Comeu bastante, né? 7 quilos. O que ele quer saber? Qual o aumento percentual que houve, né, no peso de Diana? Muito bem. Então, o que ele quer saber aqui é o seguinte, quantos por cento Diana aumentou? Qual foi esse aumento, né, em percentual? Nós sabemos que o aumento ele foi de 7 quilogramas. Mas isso aqui é o peso, é a massa dela. Nós precisamos saber, então, esse valor de 7 quilogramas, quanto ele equivale em taxa percentual. Tá? Então, é aqui que vai entrar a regrinha de 3 que eu falei para vocês. Tá bom? Para a gente resolver esse probleminha, a gente vai ter que montar uma estrutura, uma proporção, tá bom? Para a gente poder fazer esse cálculo. Vamos lá? Então acompanha comigo. Muito bem. Então veja, ela pesava 56 quilos. 56 quilos correspondia a 100% do peso da Diana. Tudo bem? 56 correspondia a 100% do peso dela. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Como ela aumentou 7 quilos, como ela teve esse aumento de 7 quilos, esse aumento de 7 quilogramas corresponde a quantos por cento? Tudo bem? Essa é a estrutura que a gente vai montar para a gente poder chegar nessa taxa percentual. Então, de novo, ó, 56 correspondia ao total que ela pesava, tá? Só que ela aumentou 7 quilos. Esses 7 quilos correspondem a quantos por cento de aumento, tá? Então é dessa forma que a gente vai
montar essa proporção, tá? Para a gente poder chegar no valor de x. Então, olha como é que vai ficar. 56 está para 7, assim como 100 está para x. Tudo bem? Agora, pessoal, como é que a gente vai fazer para resolver essa proporção? Uma proporção a gente resolve da seguinte forma: você multiplica os elementos que estão nas diagonais. Então, por exemplo, eu vou multiplicar 56 vezes x, que vai dar 56x, igual, agora eu vou multiplicar, ó, os outros termos que estão na diagonal, que é o 7 e o 100. Então, 7 vezes 100 é igual a 700. Tudo bem? 7 vezes 100, 700. Então, nesse caso aí, ó, nós vamos agora isolar o valor de x. Vamos deixar o x aqui sozinho, tá? Vamos repetir 700 e dividir esse valor por 56. Então, o valor de x aqui, nesse caso, ó, x igual a 12,5%. Pronto, tá aí. Então, ela aumentou 12,5%. Esse foi o ganho de peso que a Diana teve. Viram só? Então, sempre dessa maneira, tá, pessoal? Quando a gente desconhece um valor na porcentagem, né, a gente vai ter que recorrer a essa estrutura aqui da regra de 3 e da proporção, para a gente poder trabalhar, tá? Então você vai montar aqui a proporção, tá? E em seguida localizar ou encontrar o valor de x. Veja que nesse caso, ele nos deu ali a diferença de peso da Diana, né? Que era de 56 e foi para 63. Então, houve uma diferença de 7 quilos. Então, nesse caso, a gente precisou encontrar o valor desses 7 quilos, né, referente aqui à porcentagem, tá bom? Então, é dessa maneira que a gente vai trabalhar essas questões aí, beleza? Vamos para a próxima, então? Na próxima situação problema, nós temos... Olha aí, ó. Maurício quer comprar uma geladeira. A loja oferece as seguintes condições de pagamento. Então, ela diz, você pode pagar em 3 parcelas de R$500, ou você pode fazer o pagamento à vista. Só que se você pagar à vista, você vai ter um desconto de 10%. Quanto Maurício irá desembolsar em cada plano de pagamento? Olha só. Então veja, qual é o primeiro plano de pagamento? O primeiro plano de pagamento é esse daqui. 3 parcelinhas de 1.500. Aqui está tranquilo para a gente calcular, né? Vamos chamar aqui de letra A. Então, na primeira forma de pagamento, 3 vezes de R$500. Ora, 3 vezes 500 vai dar quanto, hein, pessoal? Tranquilo, né? R$1.500. Então, esse é o primeiro plano que eu tenho, tá? Então, no primeiro plano, ele pagaria R$1.500. Mas, se ele fizer essa compra, né, à vista, o pagamento será o valor que ele pagaria parcelado menos 10%, ok? Então, o segundo plano aqui será o valor de R$1.500 abatidos os 10%, tá? Porque a gente está levando em consideração que esses 10%, né, será em cima do total lá da geladeira, que nesse caso é de R$1.500, tá bom? Então, nesse caso, nós vamos calcular 10% de 1.500. Deixa eu colocar o cifrão aqui, R-cifrão. 10% de 1.500. Viram só? Vejam.
Como ele não mencionou o valor do segundo plano, né? Então a gente vai trabalhar como sendo 1.500. Ou seja, a gente vai tirar os 10% desses 1.500 aqui. Esses 1.500 é referente ao primeiro plano de pagamento, tá? Então, 10%, conforme nós já vimos, é a 10ª parte de qualquer coisa. Ou seja, você vai dividir 1.500 por 10. 1.500 dividido por 10 resulta 150, né? É uma divisão fácil de fazer. Então, R$150 será o desconto que ele terá caso ele faça o pagamento à vista, né? Ele vai ter um desconto de 10%. Então, ao invés de pagar R$1.500, ele irá pagar apenas R$1.350. Viram só? Vamos voltar aqui para a gente escrever então? Então, já que 10% de 1.500 equivale a R$150, então nós vamos fazer 1.500 menos 150, que vai resultar em 1.350, ou seja, esse aqui será o valor que ele irá pagar na geladeira, caso ele compre à vista, tá bom? Os 1.500 menos o desconto de 10%. Tranquilo demais, né, pessoal? Mais uma situação problema aí do nosso dia a dia. Vamos para a próxima agora. Observe as ofertas das lojas. Que beleza! Muito bem. Então, essas ofertas aqui. Ele está dizendo que esse fogão, só hoje, né? Só hoje, R$812. Agora, esse é o valor total, né? Se ele pagar... se ele comprar hoje, no caso, né, a promoção é para hoje, ele vai ter um desconto de R$ 24,36, tá? Muito bem. Qual é a próxima oferta aqui, né? Na verdade, essa oferta aqui é do ar-condicionado. O fogão aqui é 850 com desconto de 10%, né? E a blusa aqui, a camiseta, R$ 25,00 com um desconto de 6%. Muito bem, aí estão as informações. Vamos ver o que está sendo pedido agora. Qual é a taxa percentual do desconto oferecido na compra do fogão? Ó, qual a taxa percentual do desconto oferecido na compra do fogão? Muito bem, muito bem. Então, quanto é que o fogão vale? 850, né? Esses 850, ele vai ter um desconto de 10%, certo? Então, qual a taxa percentual do desconto oferecido na compra do fogão? Beleza, então tá aqui o valor do fogão, 850 com 10% de desconto, né? Então, nós já vimos que 850... ou melhor, que 10% é a 10ª parte de qualquer coisa. Então, nesse caso, a 10ª parte de 850, basta a gente dividir, ó, 850 por 10. 850 dividido por 10 resulta 85. Ou seja, nesse caso aí, ó, o fogão, ele vai ter um desconto de R$ 85,00. Viram só? Então, quem comprar o fogão, nesse dia aí da oferta, né, vai ter um desconto de R$ 85,00, ou seja, vai pagar R$ 85,00 a menos do valor total de 850. Beleza? Vamos para a próxima agora. A próxima é o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele custa R$ 812,00, né? Quem comprar o ar-condicionado vai ter um desconto de R$ 24,36. Esses R$ 24,36, eles correspondem a quantos por cento? Tá? Qual é a taxa percentual? Quantos por cento de desconto eu vou ganhar na compra desse ar-condicionado, né? Olha aí, ó. Beleza? Então vamos aqui.
Como nós não conhecemos ainda essa taxa percentual desse desconto, o que a gente vai fazer? Olha só, vamos montar aqui a nossa proporção. Então vai ficar 812. Esses 812, eles correspondem a 100% do valor do produto, tá? 812 corresponde a 100% do valor do produto, ok? R$ 24,36 correspondem a quantos por cento desses 812? É dessa forma que a gente tem que pensar na hora que for montar essa estrutura, tá bom? R$ 24,36 correspondem a quantos por cento de desconto, tá bom? Porque foi dado o valor em dinheiro, né? Mas nós precisamos descobrir o valor em taxa percentual, tá bom? Então vamos lá fazer esse cálculo aí. Olha só, então vai ficar 812 sobre 24,36 igual a 100 sobre x. Muito bem, muito bem. Então vamos agora fazer a proporção, né? Olha só, resolver a proporção aí. Então nós temos 812 vezes x, que vai dar 812x, igual a R$ 24,36 vezes 100. Continuando, 812x igual 24,36 vezes 100 vai dar 2.436. Nem precisa você fazer conta nesse caso, tá bom? É só você deslocar a vírgula para a direita. Então pronto, x é igual a 2.436 dividido por 812. O resultado dessa divisão aí, ó, 2.436 dividido por 812 vai dar 3%. Então o valor de x aqui, ó, 3, ou seja, 3%. Pronto. Então, nesse caso aqui, o desconto que foi dado na compra desse ar-condicionado foi de 3%. Tá? R$ 24,36 correspondem a 3% do valor aí do nosso ar-condicionado. Vamos para a última agora? R$ 25,00 com desconto de 6%. Quanto corresponde isso em dinheiro? Essa aqui tá fácil, né? Nós já trabalhamos, inclusive, na nossa última aula. R$ 25,00 com desconto de 6%. Você vai pegar... Essa aqui não precisa resolver pela regra de 3, tá? Basta você transformar esse percentual aqui em número decimal, que vai dar 0,06. Aí você multiplica o valor, que nesse caso é 25, vezes 0,06. Então o resultado aí, ó, 25 vezes 0,06 vai dar 1,5%. Tá? Então o desconto concedido aí na blusa foi de, ou melhor, R$ 1,50, né? 1,5%, 6% foi a taxa, né? Então a gente está encontrando aqui o valor. R$ 1,50, ou seja, esse foi o desconto, tá bom? Então quem comprar a blusa vai pagar R$ 25,00 menos o desconto que foi de R$ 1,50, que vai totalizar aí R$ 23,50, tá? Então aí está a nossa situação problema de número 3. Beleza? Vamos para a próxima agora. Situação problema de número 4. Olha aí, ó. Luiz comprou uma casa e deu 30%
do preço total do imóvel como entrada, o que representou 54 mil reais. Quanto ele vai pagar pela casa? Então veja, nesse caso aqui, nós não sabemos o valor da casa, não é? Nós sabemos que ele deu 54 mil, mas esse 54 mil foi apenas uma entrada. E essa entrada corresponde nesse caso, a 30%. Mas qual é realmente o valor dessa casa? 200 mil, 250 mil, 150 mil? Não sabemos, precisamos calcular. Para isso, a gente vai montar a nossa estrutura, tá? Para a gente poder encontrar a variável que está faltando ali. Vamos montar a proporção e em seguida a gente calcula o valor de X. Vamos lá? Então veja. Quanto é o valor da casa? Não sabemos. Então, se nós não sabemos, vamos representar aqui com a incógnita X, certo? Mas eu sei que esse valor X, ele corresponde a 100% do valor dessa casa. Tudo bem? Não sei qual é o valor, mas eu sei que esse valor corresponde a 100%. Independente de qual seja esse valor. Ok? Então, o primeiro raciocínio que a gente vai ter é esse. O valor da casa eu não sei, mas eu sei que é um valor X, e esse X corresponde a 100% do valor dessa casa. Certo? Continuando. Ele disse que foi dado 30% de entrada. Então, nessa fração aqui, eu vou colocar os 30%. Olha só. Certo? Esses 30%, eles correspondem ou corresponderam a 54 mil reais. E aí, pessoal, para facilitar o nosso cálculo, eu vou desconsiderar aqui a casa do milhar e vou trabalhar somente com 54, tá bom? É uma forma da gente economizar e simplificar os cálculos, porque se eu fosse trabalhar com todos os zeros ali, 54 mil, eu ia ter aqui uma divisão muito trabalhosa para fazer. Então a gente pode usar essa técnica também. Desconsidera ali os 3 zeros, faz o cálculo como sendo só 54, tá? E aí lá no final a gente acrescenta os 3 zerinhos. Beleza? Vamos lá voltar então. Bom, então aqui está a nossa estrutura. Vamos agora transformar numa proporção, que vai ficar x sobre 54 igual a 100 sobre 30. Tudo bem? X está para 54, assim como 100 está para 30. Vejam que eu tenho uma fração aqui, 100 sobre 30. Então, para facilitar a minha vida, eu vou simplificar essa fração. Simplificando essa fração, eu tenho agora 10 sobre 3, né? Então, aqui vai ficar x sobre 54, igual a 10 sobre 3. Tudo bem? Vamos agora aplicar o produto dos meios pelos extremos, ou seja, eu vou multiplicar x vezes 3 e depois 54 vezes 10. Então, x vezes 3 é igual a 3x. E 54 vezes 10 dá 540, né? 540. 540 dividido para 3, isso aqui vai resultar em 540 dividido para 3, x é igual a 180. Pronto. 180 é o valor de x. O que está faltando fazer aqui? Está faltando acrescentar os 3 zeros, né, que nós tiramos lá no início da nossa conta, lembram? Então aí está. O valor da casa, no final das contas, ó, será de 180 mil reais. Viram? Então,
Então ele deu uma entrada de 54 mil, que correspondeu nesse caso a 30%, e aí pediu o valor total da casa. Chegamos aqui em 180 mil. Certo? Gostaram? Então a gente se vê aqui na nossa próxima aula. Até lá!